Oi, gente, eu sabia. Eu também sabia. Mas eu sou a Nicole. E bem-vindos ao nosso podcast Artigos Póstumos, onde desvendamos e revelamos a história. E pegou justamente essa característica do... Característica E o arquivo de hoje é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora, vamos voltar ao estudo. Então, para começar a nossa conversa, eu acho importante lembrar que Memórias Póstumas foi a inauguração do realismo aqui no Brasil, escrito por Machado de Assis, e vinha com muitas características marcantes da época, por exemplo, a metalinguagem, o pessimismo, o sexismo, a ironia, entre várias outras características dessa era aqui no Brasil. Né? Então, justamente por causa disso, como o início de uma nova escola literária, tem esse tom de, tipo, meio que ir contra a outra, Machado de Assis, ele foi muito contra o romantismo, que é aquele negócio de exaltar o indivíduo e colocar o homem no pedestal. A partir do Brás Cubas, ele fez com que mostrasse o pior do ser humano e colocasse ele com um toque realmente do que realmente acontece, assim como tá o nome, realismo, a realidade do ser humano. Então, eu acho que é muito legal o fato disso dele contrariar tudo, sabe? Trazer o pior do ser humano. Inclusive, eu acho muito interessante o fato de que são memórias póstumas. Por isso que a gente trouxe o Brás Cubas pro nosso podcast, porque ele é um defunto. E o Machado de Assis diz que ele não sabia muito bem por onde começar. Se ele começava mais pelo início ou pelo final do livro. Então eu acho que é muito legal a maneira como ele vai contra tudo isso. E ele começa pela morte do Brás Cubas. Inclusive, ele faz uma dedicatória, que é essa aqui. Alberto I morreu antes de escrever no meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Eu acho isso muito interessante. A gente vai contar agora pra vocês um pouco da fofoca, que é esse livro das memórias póstumas. Que assim, o Brás Cubas, que é o personagem principal, ele é um carioca, ele vai nascer numa família de classe alta, só que ele sempre vai ser uma pessoa assim que não tem uma boa índole, porque desde criança ele era uma criança arteira, inclusive chamaram ele de menino do diabo no livro. Então isso é muito perceptível na relação dele com o seu escravo, que era o Prudêncio, que ele ficava batendo no Prudêncio, ele subia em cima do Prudêncio como se fosse cavalinho, enfim, só fazendo maldade com o Brasil. Ele tinha um amigo também, Quincas Borba, que depois de um tempo ele formou o humanitismo, mas isso não é um papo pra outro momento, né? E durante sua adolescência, o Brás Cubas ele vai se apaixonar por uma garota chamada Marcela. Só que porém, é que essa garota era uma prostituta, né? Aí, ele começa a gastar muito dinheiro com a Marcela, ele começa a dar joia, começa a dar presente. E daí o pai dele fica assim, por que você tá dando dinheiro pra essa garota, né? E daí ele corta isso. E aí a Marcela meio que para de se apaixonar por ele, não gosta mais dele. Tanto é que no livro ele fala que a Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis, que é justamente que esse amor ele só duraria enquanto o dinheiro durasse. Meu Deus, amiga, não foi essa mulher aí que o pai dele tinha ficado, tipo, super irritado? Daí eu lembro que o Brás Cubas, depois disso, depois de ter terminado com a Marcela, o pai dele mandou ele lá pra Portugal, né? Olha o nível que tava a paixão do homem, teve que mandar ele pra Portugal. Mas eu lembro também que depois que deu tudo isso, ele conheceu uma outra mulher. Ele se encantou por outra mulher, a tal da Virgília. Mas essa Virgília aí é mais um amor pra Vitor, né? Comparado a Marcela, o que vocês acham? Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que a Marcela é o amor da vida dele. Só que eu acho que a Virgília é o amor pra vida, entendeu? Tanto é que ele foi lá e subornou a empregada da Virgília pra trair com ele, né? Porque ela era prometida pro amigo dele, Lobo Neves. E ele teve que subornar a mulher pra... Gente, os dois, até você tem que ver, né? O nível que chegou o amor deles contratar a empregada. Tipo, eles subornassem a empregada pra eles conseguirem traírem os seus parceiros, né, gente? Que legal, né? Exatamente, meu Deus. Nossa, gente, mas assim, essa história toda louca da Virgília, da Marcela, do Brás Cubas, assim, é muito estranho, né? Mas dá pra ver o que uma pessoa faz pelo amor, né? Só que tem uma coisa que me deixa indignada, é que o Brás Cubas e a Virgília acabaram rompendo o que eles tinham, tipo, no livro ele fala que foi perdendo a paixão, sabe? Aquele fogo e tal, como se precisasse disso pra ter um relacionamento, né? Mas ele, tipo, acabou essa chama e tudo mais. E se ele quisesse ainda se casar com a Inha Loló, que era a prometida dele, ele não ia conseguir também, porque no meio do livro ela acabou morrendo de febre amarela, acredita nisso? E depois disso, ele tava assim, nessa questão, porque ele sempre foi uma pessoa bem, tipo, medíocre, mediano, e ele se achava assim, ele achava que ele não tinha feito nada de muito de útil na vida dele. Até que, tipo assim, o auge pra ele foi quando Quincas Borba, um amigo dele, criou o humanitismo. O humanitismo é uma filosofia que ele acredita que, tipo, o ser humano pode fazer tudo em prol da sobrevivência dele. E quando ele vê que o amigo dele criou uma filosofia e ele não fez nada, ele fica, tipo, extremamente indignado, porque, como assim, o meu amigo tá fazendo algo relevante e eu não? E até que ele pensa em uma maneira de, quem sabe, fazer com que a vida dele fique mais interessante, ele entra pra política. Mas a vida política dele também não mudou muita coisa, né? Porque foi tão medíocre quanto o resto da vida dele. Ele não fez nada que marcou o mundo assim, igual o amigo dele fez. E não conseguiu fazer nada além do emplasto que ele conseguiu fazer depois de um tempo. Mas só depois de um tempo. Inclusive, tipo, durante esse meio tempo, antes de criar o emplasto, ele teve um mini romancezinho com uma outra menina, né, a Eugênia, que ela era filha de uma agregada ali da família do Brás Cubas. E eles se conheceram, eles tiveram um mini romance, mas também não durou muito, porque, tipo assim, a vida do Brás Cubas sempre foi assim. Alguma coisa, nada era muito duradouro, nada era extraordinário, era sempre um negócio que, uma montanha russa, né, ia e voltava, ia e voltava. E esse homem foi cheio de mulher, né, pra alguém medíocre até que tava seguindo, né. Pois é. Então, gente, um pouco antes do Brás Cubas morrer, ele vai criar o emplasto, que era a grande proposta da vida dele, esse negócio de sair da mediocridade e criar alguma coisa realmente incrível, algo realmente grande. Só que antes dele lançar esse medicamento, de fato, um dia ele vai na chuva e ele acaba pegando pneumonia e ele morre. Então, o livro inteiro, ele é contado dessa perspectiva do Brás Cubas em outro plano, né? Como se ele estivesse escrevendo a vida dele inteira de outro plano. E ele sempre se lamenta muito como a vida dele foi miserável, só que ele fala que ele teve um pequeno saldo da vida dele inteira,
que foi não ter filhos. Inclusive, em uma parte do livro, ele fala: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, que é justamente um reflexo de toda essa vida que ele sempre foi em busca de algo grandioso, só que ele nunca conseguiu alcançar. Pois é, isso dele não ter filho é uma baita crítica, né? Isso é tão esperado das elites, é o que sempre esperam de todas as elites das pessoas, e fica uma crítica por causa disso. Inclusive, esse livro ele critica bastante as elites, né? Nessa questão do livro realmente ser cheio de traições e cheio de opressão, por exemplo, para as cubas, durante a vida dele inteira. Ele sempre vai tentar se sobressair tentando oprimir os outros. E eu acho que isso é uma crítica bem clara, como a elite funciona, sabe? Então, a partir da leitura do livro, a gente pode ter uma perspectiva realmente como se a gente estivesse lá, vendo a realidade dessas pessoas. Realmente o escarro da humanidade, o escarro da elite. Outra coisa também que eu acho bem interessante é que ele critica muito a humanidade nesse sentido de que a gente tem que ter alguma coisa muito grande na nossa vida, tipo algum feito muito grande. Sendo que não é algo obrigatório para todo mundo, mas o Brás Cubas tinha essa coisa idealizada na cabeça. Mas no final a vida dele acabou terminando de uma maneira considerada bem medíocre, né? Bem mediana. O cara pegou uma pneumonia. Então ele começou a vida de uma maneira mediana e terminou ela de uma maneira bem mediana. E a única coisa que foi um quase algo das Cubas foi o tal do Emplastro, que é esse aqui. A gente tava conferindo nossos arquivos e tudo mais, e o Emplastro nunca foi produzido, mas a gente encontrou uma possível propaganda do Emplastro. É isso que a gente vai mostrar pra vocês agora. Cansado de tanta melancolia? Sinto muito, mas eu tenho a solução pra você. Emplastro, a bebida mais vendida na capital brasileira. Ligue na funerária mais próxima e compre já o seu. Então, quando ele morreu, ele foi enterrado ali no Rio de Janeiro, que é onde a maior parte da história se passa, né? E acabando a história, a gente passa por uma análise do livro, né? O narrador do livro em si foi considerado primeira pessoa, o narrador observador, e eu achei legal que ele foi chamado de defunto autor, porque é ele mesmo falando sobre a vida dele, mas em um outro plano, não, como você tinha falado antes, ele não tá no plano terrestre. Além disso, o tempo da história não é um tempo linear, ele é dividido em um tempo cronológico e um tempo psicológico. Inclusive, eu acho que dá pra citar uma característica bem marcante de Brás Cubas, né? Que ele, assim, a gente já sabe que ele não foi uma pessoa que preocupava-se muito com a moralidade, né? Só que depois que ele morreu, foi algo pior ainda, porque, tipo assim, ele já tava em outro plano, ele já tava, tipo, já morreu de qualquer jeito, então ele não tava nem aí se essas coisas que ele ia falar, escrever, né, iam ser morais ou não. E agora, continuando mais essa análise aí, eu penso muito também sobre o Brás Cubas, porque ele representa uma crítica enorme do Machado de Assis. Porque eu imagino que na época ele devia conviver e ver muitas pessoas assim como o Brás Cubas. Ele era uma pessoa totalmente mesquinha, orgulhosa, ele era uma pessoa invejosa também. Por ser da elite também, ele tinha todo aquele complexo que ele tinha que ser alguém muito bom, e ele queria fazer isso independente do que fosse. Ele não se importava em oprimir os outros, ele não se importava em deixar os outros mal, ele só queria o benefício dele. Inclusive, o Emplastro que ele criou, ele tinha esse objetivo de curar seres humanos e tudo mais, mas o objetivo final, assim, por trás de tudo isso, era o reconhecimento e a fama dele mesmo. Então dá pra ver o Brás Cubas como essa pessoa medíocre. Ele realmente queria sair dessa condição, mas não de maneira positiva. Ele queria ser alguém reconhecido, ele queria ser alguém famoso. E principalmente depois que ele morreu, ele se importou menos ainda com as pessoas. Também, após a morte, ele tem bastante sabedoria, por causa que ele já tá em outro plano, né? Ele vê as coisas de maneira diferenciada. Mas mesmo assim, ele continua sendo essa pessoa bem asquerosa. Uma representação e uma crítica bem fiel à elite da época, que também era cheia de pessoas, com certeza, que eram dessa maneira. Então, gente, eu acho que é muito importante a gente soltar como que essa obra, ela é importante até os dias de hoje. Porque, assim, é muito perceptível a gente ver que essa obra, ela cai em muitos vestibulares, em concursos públicos, e ela é amplamente cobrada nas escolas também como uma leitura obrigatória. E a gente tem que entender o porquê que isso acontece, né? E eu acho que é muito pela questão dessa obra ser atemporal, pelas críticas que ela faz à sociedade. Porque a sociedade, ela nunca muda de fato sua estrutura básica, a sua estrutura básica, né? Tipo, de opressão, de sempre alguém está por cima e alguém está por baixo. Então, o Machado de Assis, ele usa do realismo e dessa obra para ele criticar principalmente as elites, né? Porque eu acho que se a gente aprende o jeito como a sociedade funcionava naquela época, a gente vai conseguir desenvolver um pensamento crítico, uma reflexão de como a sociedade funciona hoje em dia e como o que a gente pode fazer sobre isso. Sim, e eu acho o Machado de Assis muito corajoso em trazer esse estilo literário totalmente novo, assim, criticando muito das raízes, né, da literatura brasileira, inaugurar essa escola literária que é o realismo, e ele trata de muitas questões que eu imagino também que devem ter sido muito polêmicas quando foi lançado, né, porque a elite, que era a maior consumidora de livros na época, eles iam ler um livro que estava só criticando eles. E o Machado de Assis, além dessa crítica à burguesia, também ele faz muitas críticas a, tipo, variados assuntos, como a traição, como a opressão que o Brás Cubas fazia com os escravos dele, ou também sobre a maneira que objetificava as mulheres. E também tem a questão do Emplastro, que eu achei isso bem curioso também, que isso é uma coisa que eu vejo que permanece até os dias de hoje, as pessoas acharem que tem algum remédio, alguma coisa que vá resolver todos os seus problemas, sabe? De acreditar sinceramente no que as pessoas falam também. Eu vejo que pode ser uma crítica bem pertinente ao livro. Eu acho que traz essa crítica que a gente deveria ter um pouco mais de ética também, né? Considerar um pouco mais as outras pessoas, além de nós mesmos, um pouco mais de humildade pra própria elite, né? Vamos falar a verdade. E como você tinha falado antes do Emplastro, das pessoas sempre acharem que tem uma única coisa que pode resolver todos os problemas, inclusive o que ele falava de curar a melancolia da humanidade, que ele falava isso. Isso não existe, mas é isso que a sociedade acha que poderia existir. É justamente essa crítica, né? Tipo, das elites sempre tentarem vender algo como se fosse duradouro e único. Então agora, pra gente fazer uma crítica própria sobre o que a gente achou do livro, né? Eu acho que eu quero começar falando como esse livro ainda pode ser relacionado com a sociedade de hoje. Tanto é que é considerado um livro atemporal, né? Mas o que ele fala no livro pode ser muito bem aplicado à sociedade daquela época e à época de hoje. Eu acho que é importante a gente ler esse livro e pensar em como nós agimos com os outros, em como a elite age na nossa frente e por trás das cortinas, vamos dizer assim.
E é muito importante sempre olhar pra esse lado. Eu achei um livro muito importante pra isso. Eu também acho que nessa mesma linha de raciocínio, eu acho que é muito importante a gente ver como que o livro de tantos anos atrás, do realismo brasileiro, ele ainda consegue ser influente e importante nos dias atuais. Tipo, o porquê que ainda tantas pessoas, tantos colégios ainda cobram esse livro como livro obrigatório e o porquê que isso acontece. Então eu acho que isso é um fato muito interessante, justamente por Machado de Assis trazer essa reflexão crítica e fazer a gente pensar sobre a nossa realidade e a realidade de Brás Cubas. Tipo, identificar pontos nos dois mundos e você se identificar com essa realidade. Eu acho isso muito legal. Assim como eu falei antes, pra mim, a coragem do Machado de Assis é o ponto alto do livro pra mim. Eu acho muito legal a maneira como ele traz toda essa ironia das elites, porque a gente tá acostumado a ver muito a história do lado das elites. Tipo, muitas coisas que a gente consome vieram das elites, vieram de outras pessoas e não da maioria, sabe? Vieram de minorias, porque a elite não era uma minoria na época. E eu acho muito legal ele trazer essa crítica e a coragem dele de entregar pra elite um livro criticando ela própria. Eu acho que todas as analogias que o Machado de Assis também fez foram muito impactantes e muito bem articuladas. Ele conseguiu criticar de uma maneira bem sutil, mas ao mesmo tempo descarada. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem e nós esperamos vocês até o próximo arquivo. E é sempre importante lembrar que essa obra, ela nos prova que a morte ela não apaga a história, mas ela nos obriga a observá-las de outro ângulo. E é isso.